Os queridos, a paz do Senhor, vamos aproveitar que nos encontramos como estamos, vamos abrir as nossas Bíblias na Carta Universal de Judas. Nós vamos ler a partir do versículo 17. A Carta de Judas fica antes do livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Então, a cartinha de Judas é o penúltimo livro da nossa Bíblia. Ela tem um só capítulo, então nós vamos ler a partir do versículo 17. Nos diz assim a palavra do Senhor, escrita por Judas. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, no Espírito Santo, conservai as vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Podem se assentar. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Não esperava, recebi o convite, foi me encaminhado pelo Haref, e ele me perguntou: tio, você pode ministrar no próximo domingo? Eu pensei comigo, não é o melhor momento, né? A situação minha não está muito boa. Deus sabe as muitas provações que temos passado nessa semana. Esposa internada, meu filhote está lá com ela acompanhando para que eu pudesse estar aqui. Mas tudo Deus tem o seu propósito. E a mensagem de hoje me é particularmente complicada, porque eu me vi no lugar de Judas escrevendo essa carta. Há um versículo aqui que nós vamos ler, né, que eu preciso explicar por que nós chegamos até aqui, por que Judas. E Judas é uma carta que é uma carta esquecida, né? Não é a carta que você lê. Interessante que ela pode ser lida, é um dos poucos livros da Bíblia que você pode ler assim em menos de 5 minutos. Mas é uma carta muito esquecida, talvez pela proximidade ali com o livro do Apocalipse, as atenções se voltam mais para lá do que para cá, então ela fica meio de cantinho. E não sei se seria a melhor mensagem para trazer num culto de jovens e para jovens. Mas Deus sabe de todas as coisas. E quanto mais eu meditava nesse texto, mais eu me convencia de que há aqui uma mensagem urgente para jovens. É uma mensagem para toda a igreja, mas ela fala muito aos jovens. E há um dado aqui dentro que me preocupa muito. Acho que eu senti a mesma preocupação que Judas sentiu quando escreveu essa carta e a dirigiu a todos os cristãos. Então, se você me permitir, num primeiro momento eu vou recapitular o que trouxe Judas até aqui, até essa carta. E depois nós vamos nos ater especificamente a esses versículos que nós lemos, que fecham a mensagem de Judas, e extrair daí o que isso pode ser dito à nossa igreja nesse ano de 2021, e especialmente às novas gerações, aos jovens, aos adolescentes de hoje. Qual é a mensagem que Deus tem para vocês aqui nesse texto? A minha filha que me acompanha aqui sabe bem disso, a angústia que foi a preparação dessa mensagem nessa semana, porque Judas não é uma carta para jovens, é uma carta para pessoas maduras. Então, só isso já desaconselha, talvez, trazer nessa mensagem. Mas
isso vocês vão poder julgar melhor ao final da exposição. Então, eu peço que acompanhem atentamente e atentem para a mensagem que o Senhor passou à sua igreja por intermédio de Judas quando escreveu essa cartinha. Esse Judas que escreve essa cartinha era um dos irmãos de Jesus Cristo. Lá em Mateus, e a gente vê isso também em Marcos, depois no livro de Atos, a gente vê que os irmãos de Jesus Cristo não creram em Jesus até o momento da sua ressurreição. Então, eles se convertem após a ressurreição de Jesus Cristo. Um desses irmãos de Jesus Cristo era Tiago, que acabou sendo o pastor da igreja em Jerusalém e escreveu a carta de Tiago, que é bem mais conhecida do que essa carta de Judas. Mas Tiago, além de Jesus Cristo, tinha outros irmãos. Um deles era esse Judas aqui. Então, não confunda esse Judas com o Iscariotes. Aquele ali nada fez, nada escreveu, nada deixou, né? A não ser o exemplo do que acontece com quem se apostata. Mas esse era outra pessoa. Esse aqui, ele se converte depois da ressurreição de Jesus Cristo e era um dos irmãos de Jesus. Mas veja, no versículo 1, como é que ele se apresenta às igrejas para quem ele escreve. Porque essa carta aqui, ao contrário das cartas paulinas, que eram dirigidas a igrejas específicas, as cartas de João, as cartas de Pedro e essa carta de Judas entra no universo que a gente chama das epístolas universais. Elas não foram escritas para uma igreja determinada, uma igreja específica. Elas eram destinadas a todos os cristãos, e Judas escreveu essa cartinha pouco depois da carta de Pedro, porque tem uma passagem aqui em que ele faz uma citação da carta de Pedro. Então, significa que ele já havia lido a carta de Pedro. Portanto, Pedro já tinha escrito essa carta. Isso dá para a gente uma ideia do momento em que a carta foi escrita, depois da carta de Pedro. Mas, certamente, também foi escrita antes da dispersão, porque Judas ainda estava em Jerusalém, congregando com os apóstolos, e isso nos dá uma ideia de que essa carta foi escrita antes do ano 70 da era cristã, quando houve a destruição de Jerusalém e a dispersão da igreja. Então, esse é o momento histórico em que Judas escreve, ali entre os anos 40 e 70 da era cristã. Aí vocês já estão pensando, então quer dizer que a gente vai trazer para os jovens de 2021 uma mensagem que foi escrita no primeiro século da era cristã? Uhum. E é uma mensagem muito mais atual do que a gente pensa. Porque se fosse um problema específico que tivesse se resolvido naquele tempo, a carta de Judas perderia todo o sentido. Mas eu espero que ao final da exposição de hoje, você também se convença, como eu me convenci, da urgência da mensagem de Judas, embora tenha sido escrita há tanto tempo, lá no primeiro século da era cristã, está valendo hoje até o século 21. E é um alerta para vocês, porque acho que para a minha geração, a geração do pastor Paulo, do pastor Edson, né, a geração do pastor Hélio, nossa geração já deu o que tinha que dar. Essa mensagem aqui me parece que é mais para essa geração que vem agora. Então, a mensagem é para vocês, sabe? É de Judas para vocês, como foi para todas as outras igrejas em que essa cartinha foi lida. Mas como Judas se apresenta? Lá no verso 1 ele diz, olha, eu sou Judas, eu sou servo de Jesus Cristo, embora seja irmão dele, né? Ele não se achava digno de estar à altura de dizer isso, olha, eu sou irmão do Senhor. Não queria tirar proveito dessa situação, ele só sinalizou, eu sou um servo de Jesus Cristo, eu sou o irmão de Tiago, que é o pastor da igreja, e dirijo essa minha carta aos chamados, aos queridos em Deus Pai e aos conservados por Jesus Cristo. Veja que aqui ele está se dirigindo a todos os cristãos e ele apresenta esses cristãos pelo que eles são.
Interessante que quando a gente quer bolar qualquer sistema de segurança, para você ter certeza de que é uma determinada pessoa que vai acessar, 3 coisas você precisa cuidar. Primeiro, você precisa saber quem é essa pessoa. Depois, você precisa saber o que essa pessoa tem. Né? E, por fim, o que essa pessoa sabe. Qualquer sistema, quem trabalha aí com segurança da informação sabe disso. Qualquer sistema de segurança precisa ter esses 3 vetores. Né? Por exemplo, vou pegar sua conta no banco. Né? Quem você é? Aí você vai lá na biometria, se identifica. Você tem essas digitais. O que você tem? Eu tenho um cartão aqui do banco que não serve em outro banco e o do outro banco não serve aqui. E o que você sabe? As letrinhas, os numerozinhos que só você guardou para você. Então, com isso, o banco tem absoluta certeza de quem você é. E te identificou a partir disso. Né? Aí você diz, isso é tecnologia moderna, né? É nada. Judas já usava isso aqui. Tanto que na sua carta, ele diz, olha, a quem eu vou escrever? Então, eu vou descrever primeiro quem eles são, depois o que eles têm. Tá? Então, eu vou dar aqui a biometria e o cartãozinho para cada cristão que está recebendo a minha carta. Quem você é? Judas te descreve assim. Ele diz que, primeiro, você é chamado. Você não está aqui por nada. Não interessa qual é a sua idade. Não quero saber se você é jovem, se você é adolescente ou se você já é ancião. Se você está aqui, é porque você veio atendendo a um chamado de Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Você viu hoje o testemunho da jovenzinha, da Larissa, ela contando a história dela. Tá? Então, e a Larissa é jovem. Provavelmente não tem a metade da minha idade. Mas ela já guarda uma experiência com Deus, porque alguma coisa dentro dela diz, eu sou chamada. E pelo testemunho dela, você ouviu, né? A partir do momento em que ela se conscientiza da sua chamada, Deus opera na vida dela. Lá no meu trabalho, eu tenho uma jovenzinha, que é a minha assistente, a doutora Maia. Ela está muito feliz também com Deus, porque Deus abençoou, aprovou no concurso dos sonhos dela. Ela está muito satisfeita, me ligou, estou de férias, me ligou para dar notícia. Passei, toda animada. Há quanto tempo ela está tentando isso? Há muitos anos. Mas uma vez eu disse a ela, o dia que você entender qual é o chamado de Deus para a sua vida, as portas se abrem. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que marca a biometria do cristão é o fato de que ele é chamado. Você é chamado. Não interessa a sua idade. Lembra da historinha de Samuel? Quando é que ele foi chamado? Quando era ainda uma criança, para se tornar o quê? Talvez, com certeza, o maior profeta do seu tempo. E um grande instrumento de Deus para a edificação da história de Israel. Então, você é chamado. Esse é o primeiro traço da sua identidade. A segunda coisa que te caracteriza é de que você é um querido em Deus. Deus te ama, a igreja te ama, você é amado do Pai, você é amado pelos seus irmãos, você não está sozinho. Esses tempos de pandemia, de isolamento, a depressão tomou conta de muita gente. Mas saiba você, não tenha a menor dúvida disso, você é querido de Deus. O amor que Deus tem por você é de tal ordem que Ele não se recusou a entregar o seu único filho para se reconciliar com Ele, para permitir que você pudesse retornar novamente ao convívio do Pai. Esse é o segundo traço da sua identidade. Você não é uma pessoa qualquer. Deus te ama. Você é querido em Deus. O terceiro traço da sua biometria. Você é conservado por Jesus Cristo.
Então é assim que Judas descreve a igreja. Ele diz: olha, você é chamado, você é querido e você é conservado por Jesus Cristo. É Jesus Cristo quem cuida de você. É Jesus Cristo quem te guarda. É Jesus Cristo que te conserva. Se você acorda, acorda por Jesus Cristo, porque Ele te conservou. Se você consegue dormir uma boa noite de sono, é porque o Senhor te concede isso. Mas se você tem alguma preocupação, está na hora de redescobrir que você é guardado por Jesus. Então, não tenha medo. Você não é como as demais pessoas que não podem olhar para o futuro sem uma esperança. Você é guardado por Jesus Cristo. Eu vejo nesses tempos, e vocês também devem ver isso, a angústia que toma conta das pessoas diante da dificuldade. Porque a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas que está aí fora, elas não conseguem olhar para o futuro com tranquilidade, não olham para o futuro com esperança, olham para o futuro com muita preocupação. O que será de mim amanhã? Mas você não precisa ter essa preocupação, porque você é guardado em Jesus Cristo. O seu futuro está nas mãos de Deus. Se não foi agora, se ainda demora, o importante é que o seu futuro está guardado na mão de Deus. E é isso que te caracteriza como cristão. Então, meu querido jovem, você que está vivendo agora em 2021, saiba que a mensagem para você ainda é a mesma. Você é chamado, você é amado e você é guardado por Jesus Cristo. Este é você. Essa é a sua identidade. É isso que você é isso que está no seu DNA, na sua biometria. Quando você colocar o seu dedinho lá no scanner do céu, o que vai aparecer? Chamado, amado, guardado. Esse é você. Mas e o que você tem? Então já vimos quem você é. Mas o que você tem? Judas fala das coisas que você tem. Porque você é chamado, você é querido em Deus, você é conservado, você tem a misericórdia, você tem a paz e você tem o amor. E essa misericórdia e essa paz e esse amor que você já tem, te será multiplicado. Essa é uma homenagem ao meu caçulinha, né? Que adora exatas. Não se multiplica nada por zero, porque o resultado vai ser o quê? A mesma coisa, o zero. Então, para que o resultado seja diferente de zero, você precisa ter alguma coisa. Veja, não te falta misericórdia, não te falta paz, não te falta amor. Isso você já tem. Porque é inerente à sua condição de cristão. O que Judas está dizendo é que isso que você já tem, essa paz que você acha que não tem, mas já tem. Esse amor que você acha que não tem, mas já tem. Né? Essa misericórdia que você acha que não chegou até você, mas aí está. Ela te será multiplicada. É isso que Deus tem para você, porque é isso que Ele faz com os cristãos. Então, essas coisas, Judas diz, olha, são a vocês que eu escrevo. A vocês que são chamados, que são queridos, que são guardados. A vocês que já têm a paz, que já têm a misericórdia, que já têm o amor, que vos serão multiplicados. É a vocês que eu escrevo, é com vocês que eu falo. Então, Judas não está se dirigindo aqui a estranhos. Ele está se dirigindo a quem ele já conhece e conhece bem, né? Sabe quem são e o que tem. E você está nesse grupo. Então é para você essa mensagem. Aí, no verso 3, Judas diz, olha, vocês amados, a vocês, né, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Interessante que nesse verso 3,
Judas fala da carta que ele queria ter escrito, mas não escreveu, e da carta que ele escreveu, mas não queria ter escrito. Esse foi o verso que me chamou a atenção, porque eu não queria trazer essa mensagem para vocês nessa noite. Eu sei que vocês esperavam alguma coisa diferente, alguma coisa mais voltada para o incentivo, alguma coisa mais voltada para estímulo, para mexer mais com vocês. Mas eu me vi na mesma situação de Judas. A mensagem que eu queria trazer não é a que eu estou trazendo, mas essa que eu estou trazendo é a que eu vejo a necessidade de trazer. Judas deixou isso claro nesse verso. Ele falou: olha, eu procurei vos escrever com toda a diligência acerca da comum salvação. Era isso que eu queria falar com vocês. Mas em razão das coisas que andam acontecendo, eu tive uma necessidade, aí ele fala da carta que ele realmente escreveu, de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então ele está chamando os cristãos, aqueles que são amados, que são guardados, que são queridos por Deus, ele está chamando para uma batalha. Ele diz: não é porque eu queria convocar vocês para essa batalha, mas é porque vejo uma necessidade muito grande disso. E é essa a razão pela qual essa palavra tocou o meu coração e que eu trago para vocês essa noite. Eu queria falar de outra coisa com vocês, mas a necessidade do momento exige uma mensagem como essa, para jovens, para adolescentes, extraída da carta de Judas, o que não seria comum, mas é necessário. E por que é necessário, irmão Carlos? Vou te dizer por que é necessário. Nós estamos muito preocupados com essa doença que assolou o mundo, essa pandemia que assolou o mundo e que está matando o corpo. Mas é preciso abrir os nossos olhos para uma muito mais perigosa, muito mais contagiosa, que além de prejudicar o corpo, ainda mata a alma e mata para todo sempre. É isso que me assusta e é sobre isso que eu queria dizer para vocês nessa noite. Precisamos abrir os nossos olhos para o que está acontecendo no nosso mundo. E não me refiro só às questões que são visíveis, que são palpáveis, mas um risco muito grande que nós corremos e que nem sempre nós nos damos conta. Sabe por que Judas escreveu essa carta? Aqui do verso 13, eu vou saltar um pouquinho, porque o meu objetivo são aqueles versículos que nós lemos. Só estou te contextualizando por que nós estamos estudando a carta de Judas. A preocupação de Judas, esse perigo que o animou a escrever, que disse: olha, eu tenho uma necessidade de escrever sobre isso. Esse perigo era a inserção de falsas doutrinas dentro da igreja. Interessante é que Paulo passou um monte de tempo se batendo contra isso. Irmãos, tomem cuidado contra ideias que estão sendo inseridas dentro da igreja, contra o ensino dos falsos mestres. Aí você vai para as cartas de Pedro, o que você encontra? A mesma preocupação: irmãos, tomem cuidado com os ensinos dos falsos mestres. Estão distorcendo a palavra dos apóstolos, estão distorcendo a palavra do Senhor. Aí você vai para João, o que você encontra nas cartas de João? Cuidado, filhinhos, cuidado com os falsos mestres. Aí você chega em Judas. E qual é o único conteúdo da carta de Judas? Estou muito preocupado com vocês, com todos vocês. Por quê? Porque estão se inserindo no vosso meio, no nosso meio, falsos mestres com falsas doutrinas, com falsos ensinamentos, e isso há de prejudicar, se isso crescer, isso há de prejudicar a alma de vocês. Mas essa preocupação de Paulo, de Pedro, de João, de Judas, estava toda retratada no primeiro século da era cristã. Nós estamos no século 21, 21º século da era cristã. Qual é o medo deste que vos fala? Eu já sou velho. Já estou no segundo tempo, no segundo período da minha vida.
Vocês são jovens, mas eu me preocupo com vocês. Porque eu vejo que as ideias dos falsos mestres estão alcançando vocês. Alguns versículos aqui, que eu vou passar rapidamente, você vai ver que a preocupação de Judas é a mesma que eu tenho. Não muda nada. E eu acredito que falo em nome do Senhor. Pela mensagem que Ele colocou no meu coração para alertá-los sobre isso. Judas estava falando, olha, esses falsos mestres, eles pregam a dissolução. Se você examinar aqui, ó, verso 4, ele diz, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Esses falsos mestres eram responsáveis por inserir dentro da igreja uma doutrina de dissolução, de vida dissoluta, de vida desregrada, de vida libertina. Eles confundiam liberdade com libertinagem. A lógica deles, que é uma lógica muito agradável, é a seguinte: se você é salvo pela graça, então não interessa a sua forma de viver, a forma como você vai conduzir a sua vida é irrelevante. Porque é só a graça de Deus que te salva. Você não precisa de nenhuma das obras. Você pode viver dissolutamente como qualquer outra pessoa aí. Pode matar, pode roubar, pode se prostituir, pode defraudar, pode fazer o que você quiser. Porque a salvação é pela graça. Vejam que até Tiago, na sua carta, fala isso também, né? Ele fala, olha, eu preciso mostrar para vocês a importância das obras, das condutas. Então, essa ideia que era pregada é uma ideia muito antiga, né? Essa ideia de confundir a liberdade com a libertinagem, né? Que Judas, nessa tradução aqui, fala de dissolução, de viver uma vida dissoluta, uma vida depravada. É uma ideia muito moderna. Escuta, no tempo de Judas, e esse é o principal motivo da minha preocupação, no tempo de Judas, o falso mestre, para ensinar a falsa doutrina, precisava se infiltrar dentro da igreja, mas ele precisava estar lá. Então, por exemplo, quando você vê Paulo escrevendo aos Gálatas, olha, cuidado com os falsos mestres que estão aí, porque tinha gente, já tinha entrado dentro da igreja da Galácia, né, e ensinado essas doutrinas. Lá na igreja de Colossos, a mesma coisa. Mas eles precisavam estar lá. Hoje, no século 21, você não precisa que o falso mestre esteja aqui para que as suas falsas ideias sejam infiltradas dentro da igreja. Elas vêm pela internet, elas vêm pela televisão, elas vêm pelo rádio, elas vêm pela leitura. E esse é o motivo da minha preocupação. Porque o potencial do mal se multiplicou indefinidamente, exponencialmente, ao longo desse tempo. Então, se Judas tinha essa preocupação no primeiro século da era cristã, em que o falso mestre, para trazer a sua má ideia, precisava se infiltrar dentro da igreja, hoje nós não precisamos da presença dele para que as suas falsas ideias se multipliquem. Meus jovens, meus adolescentes, eu tenho muita preocupação de vocês, porque o que eu tenho visto nas igrejas, de um modo geral, são ideias que são estranhas ao Evangelho serem aceitadas muito facilmente porque estão na moda. Usos, costumes, expressões que não têm nada a ver com o Evangelho, estão tomando conta da nossa liturgia, estão tomando conta do nosso culto, como se fosse um culto a Deus, e não é. Esse é o grande problema. De onde se importa isso? Houve um tempo em que a nossa formação, isso tem muito da minha geração, nós recebíamos ensinamento na escola dominical, nos cultos de doutrina. Isso formava o nosso caráter, era a nossa base do conhecimento da palavra de Deus. Mas hoje isso vem como? Tem gente que está aprendendo a palavra de Deus pelos hinos que cantam,
Aparece uma música lá com uma letra interessante, aí a letra começa a ser confundida como se fosse a palavra de Deus, e aquilo faz a cabeça de muita gente. Isso é um problema grave. Muitos dos hinos que nós cantamos ou que nós ouvimos dentro dos nossos templos estão distorcidos, trazem uma ideia de Deus que não é real. Exemplos não faltariam, mas vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Então, não se para analisar a mensagem que pregamos, que cantamos através dos hinos que nós escolhemos, as expressões que usamos, como se Deus estivesse a nosso serviço. Eu fosse o Senhor e Deus fosse o meu servo, que é aquele que vai fazer o que eu quero. Não é assim. Essas ideias distorcidas, de distorção do Evangelho, elas eram condenadas por Paulo, por Pedro, por João, por Judas, mas precisam ser condenadas hoje novamente, talvez com base nos mesmos escritos. A carta de Judas é uma carta que merece atenção, ela fica escondidinha, como eu disse, pouco lida, mas é uma carta atualíssima, e de uma urgência que muitas vezes nós não nos damos conta. Aí, vou avançar aqui mais rapidamente, mas eu quero que em casa você medite sobre isso. Judas, quando fala do problema desses falsos mestres, ele aí, a partir do verso 5, ele diz o seguinte: olha, eu vou lembrar para vocês algumas passagens da história de Israel, para vocês terem uma ideia do que é o destino desses falsos mestres. Aí ele diz lá no verso 5, quando o Senhor salvou o povo do Egito, trouxe para a terra prometida, no meio do caminho alguns não creram, perderam a fé. E qual foi o destino daqueles que perderam a fé? Eles não foram proibidos de entrar na terra prometida. Foram destruídos, aquela geração foi destruída no meio do deserto, a geração seguinte é que herdou a terra prometida. Por quê? Porque eles se apostataram da fé, perderam a fé, negaram a fé, abandonaram a fé, começaram a relembrar de coisas, de costumes que eles deveriam ter deixado para trás, e começaram a introduzir aquilo como se fosse uma coisa normal, e foram destruídos. Aí ele fala dos anjos que não guardaram a palavra de Deus e que foram amarrados no inferno aguardando o juízo final. Na sequência, no verso 7, ele fala de uma coisa atualíssima. Ele cita o exemplo de Sodoma e Gomorra. Escuta, nesse século 21, nós estamos vivendo uma apologia ao homossexualismo sem precedentes da história. A coisa era assim, antes era velada, era discreta, depois passou a ser explícita, depois começou a ser tolerada e agora está sendo incentivada. Essas mensagens estão chegando todo dia para a igreja e a gente todo dia é confrontado com isso. O que querem alguns, e se sabem disso, é que mensagens como essa que eu vos trago nessa noite sejam consideradas crime de homofobia. Pois a sodomia foi condenada desde o Antigo Testamento, o juízo de Deus sobre os homossexuais caiu desde o Antigo Testamento. E Deus é o mesmo. Então, eu não sei, essa mensagem de tolerância que se prega hoje, ela não pode encontrar eco dentro das nossas vidas, dentro do nosso modelo. É difícil viver com isso. Mas Judas alerta, olha, esses que estão ensinando a tolerância, essas coisas, dizem, não, a salvação é pela graça, então pode ser qualquer coisa. Pode ser o que você quiser, siga a orientação que você quiser. Deus não te fez homem ou mulher, você é que se torna. Pelo amor de Deus, isso não tem lugar, não pode ter lugar entre nós.
Porque a condenação a isso já foi escrita há muito tempo. E Judas traz isso à memória. Vocês se esqueceram do que aconteceu com Sodoma? Que o problema de Sodoma foi isso. Deus enviou os anjos lá para tirar Ló. Disse, olha, eu quero ver o que está acontecendo, porque o clamor dessa cidade chega aos meus ouvidos. A má fama dessa cidade chega aos meus ouvidos. Eu quero lá para ver o que está acontecendo. Aí manda os anjos. Quando os anjos chegam lá, o pessoal quer tirar eles da casa de Ló e diz, não, chegaram uns homens aí, nós queremos abusar desses homens. Foi onde Deus destruiu aquela gente toda. E parece que isso não entrou na cabeça das pessoas. O recado parece que não foi entendido. Então Judas traz isso à memória. Olha, isso que aconteceu lá no passado é um alerta para o futuro. Deus é o mesmo. Então, se Deus destruiu os que não creram lá no deserto, se Deus destruiu os anjos que se rebelaram, se Deus destruiu os sodomitas, porque quem praticar as mesmas coisas hoje vai ter um destino diferente? É preciso que essa mensagem seja dita e seja dita com todas as letras. Deus não aprova essas condutas. Essa é a verdade. E a história registra isso. E Judas fala disso. Então, esses ensinamentos, esses falsos mestres se esquecem dessas histórias. A partir do verso 8, Judas descreve essa gente. Né? Eles falam, olha, eles são péssimos. No verso 11, se você olhar aí rapidamente, o verso 11, ele dá um perfil desse pessoal. Ele descreve as características desses falsos mestres. Veja a atualidade do verso 11. Uma mensagem escrita no primeiro século da era cristã e como ela é atual. Diz assim, Judas diz, ai deles, porque eles entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré, ou Corá. Esse verso 11 mostra 3 grupos desses falsos líderes, 3 características desses falsos líderes. E qualquer semelhança com o que a gente vê nos dias de hoje, em 2021, não é mera coincidência. Qual é o primeiro tipo que aparece aqui? Entraram pelo caminho de Caim. Caim, se você não sabe, se você não se recorda, ele foi o primeiro a fundar uma nova religião. Porque ele chegou com um sacrifício, se você olhar a história dele lá em Gênesis, ele chegou com um sacrifício que era o quê? Dos frutos da terra, do fruto do seu trabalho. E colocou diante de Deus. Quando Deus tinha ordenado o quê? O sacrifício dos animais com sangue, o sacrifício de sangue. E o sacrifício do sangue era uma vida por uma vida. O sacrifício de Caim é o fruto do meu trabalho para agradar a Deus. Era meritocrático. Então ele inovou, né? Ele disse, não tem esse papo de uma vida por uma vida, não. O negócio é o seguinte, eu trabalhei, eu produzi e vou apresentar a Deus o resultado do meu trabalho, do que eu fiz. O fruto das minhas obras, o fruto do meu trabalho. É por isso que Deus não aceitou o sacrifício de Caim. Que ali ele estava o quê? Inovando, passando por cima do que era a diretriz divina. E você acha que hoje em dia não tem gente que inventa outra religião? Está cheio aí fora. Pessoas se aborrecem dentro da igreja, juntam uma meia dúzia de crentes e vai fundar a sua própria igreja. Sabe Deus em que bases? Isso não é solução, irmãos. Esse é o risco, esse é o problema entrar no caminho de Caim. Vou fundar minha própria igreja. Porque eu recebi de Deus uma revelação especial, uma revelação diferente. Tomem cuidado. Paulo já alertava, se alguém vos anunciar um outro evangelho, que seja maldito. Sabe por quê? Porque Judas, lá no seu verso, no versículo 3,
Ele está falando, eu queria vos escrever com toda a diligência acerca da comum salvação, mas tive necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. A revelação do Evangelho nos foi dada uma vez só, e ela é completa. Esse é um grande ponto que diferencia a nossa fé da fé católica. Que os católicos acham que a revelação é gradual. Né? Que Deus a cada dia vai se mostrando um pouquinho. Pois o que Ele tinha a nos dizer foi dito nos Evangelhos. Você crê ou não crê, você segue ou não segue. Mas a mensagem de Deus não precisa ser completada. E essas experiências de completar, de adicionar uma nova revelação ao que já foi revelado, teve consequências péssimas para a igreja. De onde você acha que nasceu, por exemplo, o mormonismo, os mormons? Porque Deus deu uma revelação especial aqui ao profeta. De onde nasceu o islamismo? Porque um anjo apareceu a Maomé. Nós não precisamos de um outro evangelho. O evangelho já nos foi entregue. Jovens não têm que estar inventando coisa onde não tem. O evangelho que vocês receberam foi o evangelho que a minha geração recebeu e a geração antes dela, que vem desde Jesus Cristo. Se um outro evangelho vos for anunciado, não creiam nele. O que Deus tinha a nos dizer já está dito. É crer ou não crer, é aceitar ou não aceitar, seguir ou não seguir. Mas inventar é seguir o caminho de Caim. E é isso que Judas está falando. Esses aí estão seguindo o caminho de Caim, estão inventando novas religiões, estão lançando novos fundamentos, porque se dizem portadores de uma revelação extraordinária, de uma revelação especial, que só foi dada a eles. E isso está chegando a vocês, chega pela internet, chega pelas leituras que se fazem, chega pelas conversas que você ouve. Cuidado com isso. Deus é um só, a sua palavra é uma só, o caminho é um só e ele é estreito mesmo. Então não há que sofrer reparos, não há que sofrer alargamentos, vamos fazer aqui um caminho alternativo. Essa ideia da alternatividade que está sendo pregada hoje, né, da tolerância, da multiplicidade. Existem muitas portas, por que uma porta só? Porque a porta que leva aos céus é uma só, e ela é estreita mesmo. E não há outro caminho, só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro. Ou a gente aceita isso, ou cai no caminho de Caim. Mas além do caminho de Caim, há também o engano do prêmio de Balaão. Sabe quem é esses de Balaão? Se sabem, sim. São aqueles que vendem a igreja. E entram na igreja porque enxergam nela um grande negócio. Tinha um amigo, não era cristão, e tinha uma certa aversão aos cristãos porque ele confundia o cristão com qualquer um. E um dia ele conversando com o Edir Macedo falando umas coisas lá para ele se irritou e respondeu lá, bispo, templo é dinheiro, né? Triste ouvir essas coisas, né? Sabe por quê? Porque até hoje, no século 21, existem Balaões que se vendem e que vendem a igreja de Deus. Nós não temos nada com essa gente. O futuro desses falsos mestres, desses que seguem pelo caminho de Balaão, está muito bem definido. Deus sabe o que tem reservado para eles. Não seja você, meu jovem, alguém a seguir o caminho de Caim ou cair na contradição de Balaão. Você é diferente, você é chamado, você é querido, você é guardado. Não se desvie, não entra nisso. Deixa isso com quem já fez. Deus há de cobrar dessa gente que anda vendendo a igreja. Deus tem um destino para eles. O momento do acerto de contas virá. Se eles fazem da casa de Deus um negócio, isso é problema deles. Você não tem que seguir esse mau exemplo. Não se envolva. Não se meta com isso. Isso não é para você.
Não é isso que Deus quer, não é para isso que Deus te chamou. E ao terceiro, lá no 11, pereceram na contradição de Coré. Sabe, Coré, ou Corá, depende da tradição que você tem aí. Lá no Antigo Testamento, quando os levitas eram proibidos de exercer o sumo sacerdócio, se rebelaram. Oh, espera aí, por que só a descendência de Arão pode exercer o sumo sacerdócio? Nós também queremos, nós também temos esse direito. E Deus os consumiu ali mesmo. Isso é a ambição pelo lugar, pelo posto. Tem gente que faz de tudo para, aspas, crescer dentro da hierarquia da igreja. Esses são os que caem na contradição de Coré. Você não precisa ser pastor para entrar no céu. Se você almeja o pastorado, se você sente que tem um chamado para isso, o caminho é outro. Espera a sua vez chegar. Mas você não precisa disso. Graças a Deus, isso é uma coisa que Deus tirou do meu coração quando eu tinha 14 anos de idade. Eu não fui chamado para o pastorado. Não me envergonho disso, vivo muito bem com isso, sirvo a Deus da melhor maneira que eu posso, coloco-me à disposição do Senhor para a obra, conforme a vocação em que fui chamado, e sou muito feliz com isso. Ser pastor não é para qualquer um. Mas hoje, infelizmente, tem muita gente que tem uma ambição desesperada, porque precisa disso, precisa do título, precisa da projeção. Irmãos, nós cremos em Jesus porque cremos que existe uma vida eterna. Então, essas coisas da vida presente não devem nos desviar do caminho da vida eterna. Existe uma coisa muito mais gloriosa preparada para nós. Não temos que ambicionar as coisas presentes. A igreja precisa de pastores, mas todos devem ser pastores? Me parece que não. Então, é muito importante que você tenha consciência de qual é o seu chamado. E todas as coisas são importantes, todos os trabalhos são importantes. Sem ele, as coisas não fluem. Um não tem mais importância ou mais visibilidade do que o outro. Então, é preciso gerenciar essas ambições. Vocês são jovens, estão construindo a vida. Reflitam sobre o chamado de vocês. Aprendam qual é a vocação de vocês e dediquem-se a ela. Porque o que importa é agradar a Deus e não ser reconhecido pelos homens. Isso é irrelevante. Né? Se vão reconhecer ou não, se vão prestar homenagens ou não, isso é irrelevante. O importante é que Deus saiba quem eu sou. Os outros não. Bem, já estamos encerrando, então agora deixa-me ater, depois que eu fiz essa incursão sobre Judas e a razão da sua carta, deixe-me ater a mensagem que ele disse. Isso está acontecendo? Tá. Mas e nós com isso? Aí ele entra no verso 17. Vocês, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Só tem um jeito de você escapar desse mal que está assolando as igrejas, do ensino dos falsos profetas. É você buscar o que foi deixado lá na origem, o que está no Evangelho, o que os apóstolos ensinaram. Judas não era um dos apóstolos. Por isso ele falava com muita autoridade. Prestem atenção no que eles ensinaram, o que eles receberam do Senhor, o que nos ensinaram. Paulo era um apóstolo e dizia isso. Eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei.
Então, vamos ser fiel a esse ensinamento. A Bíblia é a nossa regra de fé. Nós não somos reformistas, então o solas, a sola Escritura, deve valer para a gente. O que não está na palavra de Deus não está valendo. Sejam fiéis ao que vocês aprenderam. Sigam a nossa regra de fé. Tinha um livrinho publicado pela CPAD, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, maravilhoso. Lá na outra congregação em que eu participei, antes de vir para cá, eu comprei vários desses livrinhos e, na minha despedida, distribuí aos irmãos e disse, olha, se pautem por essas diretrizes. Tá? Sigam a palavra de Deus, o ensino dos apóstolos, porque qualquer coisa diferente disso é o novo evangelho, e isso tem consequências ruins para a igreja. Então, vamos retornar, porque é a forma que a gente tem. Por isso que Judas faz esse apelo. Vocês, lembrem-se das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos, os quais diziam que nos últimos tempos haveriam esses escarnecedores. Avisados vocês já foram. Isso não deve ser novidade para ninguém, isso não é surpresa para ninguém. Tudo que eu estou dizendo aqui já não é novidade para ninguém. Mas parece que a gente esquece, né? Quantas vezes nós fomos alertados pela palavra de Deus contra o ensino dos falsos mestres? Às vezes a gente esquece, acha normal, acha natural. Eu tenho muito medo dessas coisas que começam com a primeira pessoa do singular, sabe? Eu declaro, eu determino, eu faço, eu aconteço. Eu tenho muito medo disso, porque não é isso que nós aprendemos da palavra de Deus. Essas coisas nos foram introduzidas muito posteriormente, com base em ensinamentos estranhos. Mas Judas prossegue no verso 20. Vós, amados, edificando-se a vós mesmos sobre a santíssima fé, orando no Espírito Santo, verso 21, conservai as vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Há uma riqueza nessa mensagem aqui. Você já notou que, primeiro, ela não é dirigida a esses falsos mestres, ela é dirigida à igreja, a você e a mim. E ela nos coloca uma responsabilidade, independentemente de qual seja o nosso papel dentro da igreja. Essa mensagem não foi dirigida aos pastores da igreja, ela foi dirigida aos amados, aos irmãos, nós. E Judas diz assim, olha, vocês, amados, edificando-vos a vós mesmos. Então, aqui, primeiro que ele emprega o gerúndio, né? Aquela ideia de uma ação contínua. É uma coisa que eu preciso ter feito ontem, que eu preciso fazer hoje, que vou precisar fazer amanhã, que não tem fim. Esse trabalho da edificação é um trabalho cotidiano, por isso ele emprega o gerúndio. Ninguém pode dizer, eu estou edificado. Né? Nós fomos construídos e precisamos continuar a nossa construção. E isso é trabalho nosso individualmente. A mensagem é dirigida a mim, a você, independentemente da idade. Cada um dentro dos seus limites, dentro da sua possibilidade. É claro que o que se espera do irmão Antônio não é o mesmo que se espera do Lucas, não é o mesmo que se espera do Hélio. Cada um tem a sua vida, a sua história, o seu estágio. Mas o que Deus espera do pastor Antônio, do Lucas, do pastor Hélio, é que eles continuem se edificando, todo dia um pouquinho mais. É um trabalho que não terá fim. Ser crente é um trabalho de todo dia. Né? Turminha que está indo aí para a medicina, quando é que vocês vão parar de estudar? Nunca. Quando morrer. A turminha que foi para o direito, quando é que vai parar de estudar? Nunca. Quando morrer. Turminha que quer ser cristão, quando é que vai parar de se edificar? Nunca. Quando Deus acabar a boa obra. Quando Deus entender, esse está maduro, vou colher. Até lá, é sua missão se edificar todo dia. Não joga esse papel para os líderes da igreja, o líder da mocidade, o pastor da igreja. O problema é seu. Chama essa responsabilidade para você. É sua função se edificar. Para de esperar pelos outros. Porque os irmãos, porque a igreja, porque o pastor, porque a pastora, porque não sei o quê, a líder no departamento.
Para com isso. A responsabilidade é sua. É você que precisa se edificar. E se edificar sobre o quê? Sobre a vossa fé santíssima. A fé pura, a fé separada. Aquela que vem o quê? De crer ao ouvir a palavra de Deus. Vai estudar. Vai meditar na palavra. Não espere pelos cultos. Essa é uma responsabilidade sua. De todo dia, de toda hora, é contínuo. E não é só se edificar, né, na palavra. É também o quê? Orando no Espírito Santo. O conhecimento e a oração são dos 3 pilares, são 2 dos 3 pilares da vida cristã. O terceiro é a conduta, o comportamento. Billy Graham, na sua oração aos jovens, falava sobre esses 3 pilares. Então, uma vida cristã sadia tem esses 3 pilares, e 2 deles, aliás, na verdade, os 3, eles exigem esse gerúndio, essa obra que se projeta indefinidamente. Quando é que a gente vai parar de orar? Quando orar não for mais necessário. Que dia que vai ser esse aí? Cada um vai ter seu dia. Chegar o dia em que a oração não vai ser necessária para você. Não precisem orar por mim depois da minha partida. Não será necessário. Mas até lá, e eu vou fazer a minha parte. Enquanto viver, o que eu preciso fazer? Orar. E orar no Espírito Santo. Augusto Nicodemos, num livrinho que escreveu sobre Judas, ele chama atenção para isso. Tem muita oração que pode ser feita em qualquer espírito, mas não é no Espírito Santo. Existem certas orações que não agradam a Deus. Mas Judas nos orienta ao seguinte, a nos edificarmos sobre a nossa fé e a orarmos sempre no Espírito Santo. E o Senhor vai te conduzindo, vai te aprimorando. E o que Ele vai dizendo. Então, orem no Espírito Santo. E fazendo assim, nós nos edificando a nós mesmos todos os dias sobre a nossa fé, orando todos os dias no Espírito Santo, nós nos conservamos no amor de Deus. Às vezes a gente espera que o amor de Deus nos alcance, e isso é verdade, Ele nos alcança. Por isso somos chamados e por isso somos amados. Mas é nossa função, e Judas destaca isso, nos conservarmos neste amor. Escuta, quando você está namorando, você evita fazer coisa que a sua namorada ou seu namorado não gosta, não é? Para quê? Para conservar o amor, não é verdade? Da mesma forma, na mesma intensidade, nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos evitar fazer as coisas que desagradam a Deus para nos conservarmos no amor dEle. É porque Ele nos ama e nós o amamos que muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que nós queremos para agradá-lo. Isso é tão natural. Isso é amor. E é disso que Judas está falando. Quero que vocês se conservem no amor de Deus. E como é que eu vou me conservar no amor de Deus? Edificando-me a cada dia na sua palavra, orando todo dia no Espírito Santo. Fazendo isso, eu me conservo no amor de Deus. Vê que aqui ele dá a receita contra aquela dissolução, contra a vida dissoluta pregada pelos falsos mestres. Ele ensina o caminho. E é esse o caminho que vocês precisam. É esse caminho que vocês têm que andar. Nos versos 22 e 23, onde nós vamos encerrar, Judas diz o seguinte: apiedai-vos de alguns que estão duvidosos e salvai alguns arrebatando-os do fogo. Eu tenho conhecimento que os jovens dessa igreja costumam se reunir para estudar a palavra de Deus. E de vez em quando eu pego assim de carona lá, vejo o Xande acompanhando, eu pego ali de carona, eu vejo o alto nível do estudo de vocês.
né, esse trabalho que vocês fazem com as meninas, que vocês fazem com os meninos, como chama? Vetor e Florescer. Eu vejo nesse tipo de trabalho essa prática de que Judas falava: tenham piedade dos que estão duvidosos. Porque é o seguinte, a gente tem que ter duas recomendações que ele faz. A primeira é essa, sabe? Você está vendo que alguém está com dúvida, vai lá e ajuda. Tem dó dessa alma, porque senão ela vai se perecer, ela vai dar ouvidos aos falsos ensinamentos e vai se desviar da fé. Então, se você percebe que alguém tem dúvida, vai lá e ajuda. Incentive esse trabalho, prossigam nesse trabalho, isso faz bem. Estimulem a participação dos outros. Tirem as dúvidas das pessoas que têm dúvidas, para que elas saibam em quem elas têm crido e por que têm crido, qual é a razão da fé que nós professamos. É disso que Judas está falando. Então ele diz: olha, cuida de você mesmo, mas ajuda os que estão duvidosos. E tem gente que está numa situação mais grave, que já está no fogo, né? Que é onde é o verso 23. Salve alguns, que não é possível salvar todos, infelizmente, arrebatando-os do fogo. Mas tenham cuidado ao fazer isso, né? Tendo deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. O que Judas está dizendo aqui é o seguinte: é que assim como Deus, você precisa amar o pecador, mas você tem que fugir do pecado. Então, às vezes, para resgatar alguém que está numa situação difícil, está lá no fogo, você se expõe, mas você não pode se queimar. Precisa de um cuidado muito grande com relação a isso. Então, tomem esses cuidados. Você precisa, sim, salvar alguém, mas você não pode se envolver demais, senão você cai na mesma situação. Em vez de você salvar o que está se afogando, você se afoga com ele. É preciso esse cuidado. Tá? Amar o pecador, mas odiar o pecado, aborrecer o pecado. E no final da sua cartinha, Judas fala o seguinte: olha, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus Salvador nosso, Jesus Cristo, Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Aqui umas coisinhas rápidas que eu queria dividir com você, que ele faz aqui uma doxologia, né? um hino de adoração a Deus. E nesse hino de adoração a Deus, ele diz o seguinte: que o nosso Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar. Nós não estamos livres disso. Nós vamos nos edificar na nossa fé santíssima, nós vamos orar no Espírito, mas nem por isso nós estamos livres de tropeçar. Mas se essas coisas nós fizermos, Deus é poderoso para nos guardar. Nós vamos salvar do fogo aqueles que estão se perdendo, mas Deus é poderoso para nos guardar. Nós vamos esclarecer os que estão em dúvida, mas Deus é poderoso para nos guardar. Porque estamos expostos, corremos riscos, mas Deus é poderoso para nos guardar. Então, a esse Deus, que é poderoso para nos guardar, glória para todos sempre. Amém. E Ele também é poderoso para nos apresentar irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória. Não está em nós, mas Ele pode nos ajudar a superar os nossos erros, para que não sejamos repreensíveis no dia da glória do Senhor. Então, é Deus quem há de nos guardar, né? E Judas, ele tem essa convicção. No verso 25, ele diz que Deus, o nosso único Deus, nosso Salvador, por nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele a glória, a majestade, o domínio, o poder, antes de todos os séculos, agora e para sempre. Veja que aqui, no finalzinho, ele está exaltando a eternidade de Deus. Um Deus que era, que é e que há de vir. Um Deus em quem não há variação. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Irmãos, nós lidamos com Deus que é constante nos seus propósitos, com Deus que é
contínuo nos seus propósitos, em que não há sombra de variação. Esse é o Deus que nós servimos. Então, se Deus é assim constante, aquilo que valeu lá no Antigo Testamento, valeu também no primeiro século da era cristã, vale hoje no século 21. O Senhor é o mesmo. Então, nós não precisamos acrescentar nada ao seu evangelho, não devemos subtrair nada ao seu evangelho, porque a mensagem dele é a mesma ontem, hoje e vai ser amanhã. Ele aborrece o pecado, ele ama o pecador, ele deseja que os que estão se perdendo sejam salvos, que voltem para o Senhor, que sejam readmitidos na graça de Deus. Mas isso ele não fará sozinho. Há uma parte nossa, que somos novas criaturas, tá? Nós temos que ter um compromisso com Deus e abrir mão dessa ideia de viver dissolutamente, de viver de qualquer jeito. Deus espera uma coisa melhor de nós, sabe? Que nós, não pelo nosso esforço, mas que a gente se esmere para ser digno de tamanha graça, de tamanha salvação. O resto, Ele proverá. O resto, Ele cuidará. Que Deus conserve vocês no bom caminho. Que Deus ilumine a mente e o coração de vocês, porque Ele é poderoso para vos guardar. Eu sei, eu tenho uma ideia muito clara de qual é o desafio que essa geração de vocês vai enfrentar, qual é o mundo que vocês estão recebendo da minha geração. Tá? Não é nada bom, mas Deus há de guardar vocês, Deus há de conservar vocês no bom caminho. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Senhor nosso Deus, que a comunhão do Espírito Santo seja com vocês todos os dias da vida de vocês. Amém.